Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem está falando é a missionária Eva. Nós sabemos que hoje é o dia da independência, hoje é dia de desfile das Forças Armadas, hoje é o dia que se comemora a independência do Brasil. Você que tem me acessado, você que tem me ouvido, acompanhado a nossa rádio, eu te pergunto, que independência o Brasil tem tido? Basta nós olharmos para o nosso Planalto Central, olhar para os nossos governantes, as autoridades quem nós votamos, a quem você e eu votamos, e perguntar, que independência o Brasil tem? O Brasil tem independência na saúde? O Brasil tem tido independência na proteção? No hino canta paz no futuro e glória no passado. Se nós olharmos para trás, o Brasil, que glória ele teve nos últimos anos. Tivemos uma falsa esperança, uma falsa ideologia de que o Brasil estava crescendo. Mas, na verdade, o Brasil estava tirando de um lado e botando do outro. Tirava-se um corrupto e botava o outro que ia tampando a corrupção do outro. E nós, como brasileiros, ficamos cada vez mais pobres, mais miseráveis, mais vulneráveis, sem saúde, prisioneiros, refém da violência. Os cidadãos de bem, ele é refém nas suas próprias casas. Não se pode mais um parque, não se pode mais um shopping, não se pode mais entrar num túnel com carro, sem que haja um arrastão. Quando o trabalhador volta para casa, ele é parado na Avenida Brasil, ele é parado na linha amarela, entrou ontem no túnel Juju, e houve um arrastão, uma correria. É o Rio de Janeiro. Mas é só o Rio? Não, mentira, é o país inteiro. Aonde que era considerado o estado mais calmo, Rio Grande do Sul, vemos violência terrível, homem matando mulher, mulher traindo marido. E os que não são traídos, fazem de conta que não são. E os que são, fazem de conta que não são. Mas o que falta no povo brasileiro? Nós temos feito uma campanha que vai terminar no final de setembro, chamada Propósito de Daniel. Temos clamado pela corrupção que tem tido no Brasil no grupo Atuação de Deus. Nós temos clamado todo dia, de 10 para meia-noite até meia-noite e 10. E tem irmãos que entram pela madrugada clamando contra a violência, contra a corrupção, o caos que encontra no nosso Brasil. Hoje nós estamos comemorando a independência do Brasil. Há uma grande pompa de desfile das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Estão todos na rua, alguns colégios se desfilam. Canta-se o hino nacional, coloca-se na mão do peito, as autoridades em seus palanques, como autoridade que são constituídas por Deus, por permissão de Deus, a quem nós devemos obediência, mas honrar e adorar a Deus. Irmãos, você está falando, mas você é política? Não. Não sou política, não gosto de política, não me peça voto, não se achegue a mim para ganhar voto, porque não vai conseguir. Meu compromisso, eu negocio, é com Jesus Cristo. Abro mão da minha vida, abro mão daquilo que eu mais quero, abro mão daquilo que eu amo, daquilo que eu desejo,
para não perder a minha salvação. Abro mão de tudo para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Mas eu tenho uma preocupação com você, meu querido, minha querida que me ouve, para você que ainda não se decidiu em confessar Jesus como seu único, suficiente Salvador, porque não há outro caminho que leva a Deus senão o nome do Senhor Jesus, e se confessar a Ele, e se arrepender e retornar aos pés da cruz vazia. Às vezes dói, porque ser crente é andar na contramão. Às vezes dói, porque você abre mão daquilo que você deseja, daquilo que você sonhou. Mas às vezes esse sacrifício que você faz agora, em abrir mão de determinadas coisas, não pode ser comparado no peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Mas a palavra de Provérbio, o livro do sábio, ele já dizia, no 29, no capítulo 29, no verso 2, diz a palavra de Deus, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Tem tradução que diz que quando o ímpio engrandece, o povo geme, suspira. E eu te pergunto, meu querido e minha querida que está me ouvindo, que está me emprestando o seu ouvido nessa hora, nós cantamos Ouviram do Ipiranga a Margens Plácida. Ouviram um grito de Dom Pedro I, a margens do rio Ipiranga. Tiraram o Brasil do jugo de Portugal, que levava nossas riquezas. Tiraram o Brasil do jugo e, por anos a fio, ainda acompanhou a vergonha da escravidão dos negros. E quando o Brasil toma o rumo da informática, quando o Brasil vem e começa a se despontar no horizonte entre as nações, entra-se no país a ditadura por longos anos, que mata os nossos filhos, que mata nossos entes queridos, vem a direta já e mata-se o presidente da República e coloca-se o vice, e daí começa a decadência do país, porque o ímpio começou a governar. E muitos dos servos de Deus, que se dizem servos de Deus, como dizem Apocalipse, se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás e mentem. Entram nas igrejas, pedem voto com o nome de cristão, não fazem diferente do que fez Constantino quando viu que aquele povo seria atacado e com certeza seria atrocidado. Roma já não era mais a mesma poderosa Roma, estava dividida em Roma e Constantinopla. Aí Constantino vai e, entre aspas, diz que teve um sonho com um escudo e uma espada, e sobre aquele escudo e aquela espada ele iria vencer aqueles que vinham contra ele. E aí ele escreve cartas falsas de apologia em defesa da igreja. A igreja começa a passar a ter e deixar de ser. Ali começa toda uma história de corrupção de humanidade, que tem Constantino com o Brasil. Não é diferente. Quando se tira da mão da ditadura militar, entra o governo civil, começa as privatizações, começa-se a roubalheira descaradamente e, ultimamente,
não tem nem vergonha em fazer escancaradamente as mídias. Vão pela TV e vota-se a favor do nosso querido governador Pezão, um homem vergonhoso, um homem sem moral, que não paga o salário de servidores públicos. Diante da LERJ, no Rio de Janeiro, é uma praça de guerra. É o ímpio que governa o país. Mas, missionário, você ainda falava dos crentes que dizem crente, mas são sinagoga de Satanás e mentem. Verdade é. O mesmo que liderou, o mesmo presidente da Câmara, que liberou o impeachment da Dilma, que também sou a favor que tirasse Dilma, Lula e todo mundo, quem ele era? Aquele cidadão se dizia cristão e disse que um porteiro teria que ganhar mais do que um técnico de enfermagem, porque o porteiro ficava disponível a servir a um prédio, enquanto um técnico de enfermagem ele se vira para salvar vidas. E ele dizia na rádio, afinal de contas, o povo de Deus merece respeito. Aí eu pergunto, aonde que ele respeitou o ser humano quando ele faz essa vergonha da roubalheira e leva o país ao caos? E tem colocado o nosso país na mão do ímpio e o povo tem gemido. Se você falar para mim que Provérbio 29:2 não está se cumprindo no Brasil, eu não sei mais o que está se cumprindo. Se você está feliz vivendo uma vida regalada, se você está com a mesa farta, com a conta bancária alta, meu irmão, me desculpa, mas você está fazendo parte do esquema. Se a sua conta bancária não caiu nem um pouquinho, se o seu salário não atrasou nem um dia, você faz parte do esquema. Mas o que nós precisamos fazer? Hoje é dia da independência. Paz no futuro e glória no passado. Nós precisamos de paz. Nós precisamos dobrar o nosso joelho. Tem uma campanha correndo aí no meio dos grupos, na internet, para estarmos orando, dobrando o nosso joelho pela libertação do Brasil. O Brasil está novamente cativo. Tem autoridade, tem ministro, tem homens que governam meu país, que decidem sobre o meu país, agora sobre a privatização da Casa da Moeda. Homem com nome que eu nem sei ler, porque são estrangeiros. Tem estrangeiro governando o meu país. Eu vejo entrando japonês, chinês, tudo quanto é sorte de estrangeiro, e vejo o meu povo sendo empurrado para os lixões, sendo empurrado para a favela, morrendo a toda hora, matando os nossos policiais, que vira apenas um número, uma estatística. Aonde está a independência do Brasil? Se o ímpio tem governado, se o ímpio está governando, aonde está a independência do Brasil? Em que o Brasil tem sido independente? Se todas as nossas riquezas estão sendo privatizadas, estamos sem escolas, faculdade que ainda não começou o semestre, e já é setembro. Escolas fechadas por causa de tiroteio e bala perdida, guerra toda hora entre tráfico e policial. Aonde está a independência do Brasil, senhores governantes? Eu só tenho uma resposta. Provérbio diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. O dia que nós, como brasileiros, colocarmos um homem compromissado com Deus, verdadeiramente, não usar o nome de Deus para chegar no poder, mas compromissado com Deus.
sem fazer acepção de religião. Aí o povo vai se alegrar. Aí sim nós teremos paz no futuro. Que a vinda de Jesus é certa. Mas enquanto Jesus não decretar a tribulação, nós teremos paz. Teremos salário justo, teremos pão na mesa, teremos saúde pública, voltará a ser entregue os remédios que são de graça, não veremos medicamentos jogados fora com a validade vencida, não iremos mais, de forma nenhuma, mergulhar na praia da Urca para poder pegar dinheiro, porque o dinheiro era tão grande que foi jogado no mar. Não pegaremos notícia na TV que na casa de homens que deveriam estar cuidando do nosso país, pegar milhões e milhões e sendo contabilizado e pego pela Polícia Federal. A véspera do dia que se comemora a independência do Brasil. Se você não tem gemido até agora, me preocupa. Mas se você tem gemido, hoje é dia que nós marcamos para dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus que essa potestade maligna na região celestial, que tem tentado, dominar o Brasil, caia por terra. Porque Jesus, quando morreu, ele expôs todo o principado, todo dominadores, ele expôs a vergonha. E pedir da parte de Deus que envia um anjo, um principado, para poder estar guerreando nas regiões celestiais e tirar esses corruptos que estão no Planalto e colocar o justo para governar a nossa nação. Aí sim, eu e você como igreja clamando, porque o Brasil ainda não está o caos, porque tem uma igreja que clama. Aí sim, eu e você clamando, o Senhor vai dar ordem como deu a Daniel, quando Gabriel não pôde passar por causa do príncipe da Pérsia, que ele queria saber, depois de jejuar 21 dias, ele queria saber os acontecimentos dos últimos dias, e Gabriel não pôde passar por causa do príncipe da Pérsia que pelejou com ele. E Gabriel não era anjo de guerra. E Daniel havia orado por 21 dias e jejuado. E a palavra de Deus nos diz no livro de Daniel que o anjo voltou no céu e pediu que o Senhor enviasse um arcanjo, um anjo de guerra. E quando esse anjo guerreava, ele passou e deu resposta a Daniel. E ele falou para Daniel que Daniel era um homem muito desejado diante de Deus, que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração em orar, em humilhar e a suplicar, foi ouvida a oração dele. E por isso ele veio. Eu creio que as nossas orações têm subido até o Pai. Eu creio que o nosso clamor tem subido até o Pai. Não somos o único grupo, atuação de Deus, que tem orado e que tem clamado, que tem orado e jejuado em favor do Brasil para que acabe essa corrupção. Tem mais igreja responsável e ministro que não tem negociado seu ministério, que intercede pelo um Brasil justo, para que haja pão na sua mesa, vestes, remédio, saúde e proteção policial, e você não seja refém e prisioneiro na sua própria casa. Que você possa comprar algo e ser seu, e não ser tomado da tua mão de uma forma violenta, que muitas das vezes leva até a sua vida, ou a vida de um ente querido seu. Aí sim, nós vamos clamar, nós vamos falar que é a paz, que ele teve glória no passado e paz no futuro. Meus queridos, vamos orar hoje. Não vamos nos deter
Não vamos deixar de clamar, porque Deus ainda está no comando. Deus ainda está no controle. Eles são corruptos, eles têm a força do dinheiro, mas o poder, a autoridade, supremacia, honra, louvor e glória, autoridade, domínio, ainda está na mão do Senhor. Então eu queria que você refletisse no dia de hoje, não soltando fogos por uma independência que não existe, porque estamos na mão do estrangeiro, estamos na mão de homens que chega a qualquer momento falido, e vemos, como eu disse, o Brasil, os donos do Brasil perderam o Brasil quando chegou os portugueses. Aonde estão nossos índios, os verdadeiros donos do Brasil? Nas reservas. Daqui a pouco nós brasileiros estaremos na reserva, estará dominando o japonês, o chinês, o estrangeiro com nome estranho, que já está no Planalto, que já estão no meio dos governantes, que já estão em alto escalão na política, e nós seremos refém e estaremos presos numa reserva florestal dos brasileiros. Se nós não tomarmos posição, qual será a minha resposta? Qual será a minha resposta a tudo isso? Eu não sei você. Eu vou orar. Eu vou orar para que o Senhor levante homem compromissado. Não com a igreja evangélica. Não com a igreja católica. Mas homem compromissado com o Senhor Jesus Cristo. Que teme a Deus verdadeiramente. E que saiba que Ele tem uma vida, que Ele tem uma alma. E que Ele prestará conta a Deus dos seus atos. E que Ele pode se curar de um câncer, como o Pezão curou, que deveria estar sendo cuidado com a mesma saúde pública que ele não paga. Ele foi ser tratado pelos melhores hospitais quando ele teve o câncer, foi curado. Enquanto outros cancerosos voltam para casa e não tem sequer o remédio para tomar. Ele deveria ser tratado no hospital público, que ele não paga os médicos, que ele não manda medicamento. O nosso governador do estado e o nosso presidente, que não está nem aí para a nossa nação. Que cada discurso que eu escuto do presidente, eu sinto ânsia de vômito. E a vergonha de chamá-lo de presidente. Então, meu querido, tenho aversão a político, mas que Deus levante homem compromissado. Porque o dia que o justo governar, nós nos alegraremos. Porque teremos direito de levar nossos filhos, nossos netos, numa praça, numa pracinha. Teremos o direito de caminhar à noite numa praia, sem ser assaltado. Teremos direito de ir numa comunidade, sem morrer com a bala perdida. Teremos direito de mandar nossos filhos para a escola e ter certeza que ele vai voltar e não vai ser vítima de uma bala perdida. Então pense nisso. E venha orar conosco. E pergunte a você primeiro se tem motivo para festejar hoje independência do Brasil, se o Brasil ainda continua na mão de estrangeiro. Aonde que a Zona Sul é tomada de japoneses, de estrangeiro, e os brasileiros são jogados no subúrbio longínquo, sem escola, sem educação, aonde que o brasileiro é jogado por escanteio sem saúde. Só nos falta fazer uma reserva, como fizeram com os índios. Uma reserva para os brasileiros.
enquanto os japoneses e outros tomam a posição de destaque. São engenheiros, são médicos, e sem contar a vergonha de chegar na saúde pública, encontrar um médico que nem fala a minha língua. Não entende nem se o pobre não sabe nem falar português, como é que ele vai entender língua estranha? De estrangeiro que está sendo médico nos nossos hospitais públicos, quando tem. Porque os nossos médicos não têm salário digno. Salvam vida, trabalham desesperadamente, dormem mal, são xingados, sem contar os técnicos de enfermeiro, que tudo é culpa deles, e das enfermeiras que são maltratadas, os policiais que morrem em combate, os professores que são reféns de alunos violentos. Vamos fazer uma reserva, então, senhor presidente, para botar os remanescentes do Brasil. Já que o Brasil pertence ao estrangeiro, e vergonhosamente agora vocês querem privatizar a Casa da Moeda. Brasil para os brasileiros. Aí nós teremos independência. Eu não tenho motivo para comemorar o dia da independência. Eu tenho motivo para orar hoje pela independência do Brasil, que continua na mão do estrangeiro. Independência e oração. E seja a nossa libertação. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por me ouvir. Amém? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem está falando é a missionária Eva. Nós sabemos que hoje é o dia da independência. Hoje é dia de desfile das Forças Armadas. Hoje é o dia que se comemora a independência do Brasil. Você que tem me acessado, você que tem me ouvido, acompanhado a nossa rádio, eu te pergunto, que independência o Brasil tem tido? Basta nós olharmos para o nosso Planalto Central, olhar para os nossos governantes, as autoridades quem nós votamos, a quem você e eu votamos, e perguntar, que independência o Brasil tem? O Brasil tem independência na saúde? O Brasil tem tido independência na proteção? No hino canta paz no futuro e glória no passado. Se nós olharmos para trás, o Brasil, que glória ele teve nos últimos anos. Tivemos uma falsa esperança, uma falsa ideologia de que o Brasil estava crescendo. Mas, na verdade, o Brasil estava tirando de um lado